Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje é dia 12 de agosto de 2021 e eu estou mais uma vez aqui juntinho com vocês nesta live de hoje para poder falar sobre também um tema muito importante, muito pertinente, que eu acho que muita gente que está entrando agora, que desde já muito boa noite. Oi Lucimar Domingos, oi Rosa, né? Vai se beneficiar com as informações que eu vou tentar compartilhar com vocês a respeito desse tema. Para quem está entrando agora, a live de hoje é sobre dieta Low Food Maps e quais são as suas indicações. Então, qual é o protocolo da dieta Low Food Maps, o que são Food Maps, né? Quais são os problemas que são ocasionados quando as pessoas consomem alimentos ricos em Food Maps, né? E não deveriam consumir. Enfim, é sobre esse tema que eu quero discorrer um pouco nessa noite de hoje, né? Nessa uma hora que a gente vai estar juntas. E eu vou ter que colocar meus óculos, porque tudo fica mais claro com ele, né? Essa idade a gente tem que recorrer a isso, não adianta, né? Fernanda, Cimarley Lima, Eliette, Viviane, boa noite, Vânia, boa noite a todos vocês. Eu recebi algumas perguntas a respeito do tema, mas também vocês fiquem muito à vontade para poder perguntarem o que vocês acharem necessário, quais são suas dúvidas a respeito do tema, porque a live só tem sentido, gente, se ela tiver essa interação, se ela tiver essa comunicação entre a gente, se eu realmente conseguir passar para vocês um pouco de informações para que vocês consigam melhorar a qualidade de vida, ajudar no tratamento, melhorar esses sintomas tão ruins que acontecem quando as pessoas têm problemas com relação aos Food Maps, tá? Bom, então vamos lá. Boa noite, Tatá. O que são Food Maps, na verdade, né? Vocês têm ideia do que seja Food Maps? É um termo muito recente, né? Há pouco tempo a gente começou a aprender um pouquinho mais sobre esses alimentos e poder observar um pouquinho mais, eles foram mais estudados, né? E aí então que surgiu o protocolo da dieta Low Food Maps. Os Food Maps, gente, são carboidratos que são mais difíceis de serem digeridos e por conta disso eles são fermentados pelas bactérias lá no intestino grosso. E é isso, por conta disso, a gente tem vários sintomas indesejados. Mas o Food Maps, como a palavra já diz, né, todas as letras, é fruto oligosacarídeo. Eles são, tanto a gente tem monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeos e os polióis. Todos eles são classificados como Food Maps. Então, por exemplo, eu tenho a frutose, eu tenho a galactose, que está presente no leite, a frutose presente no xarope, no mel, em muitos doces, em compotas, açucaradas e tudo mais, tem muita frutose. Eu estou falando principalmente daquela frutose que é sintética, tá, gente? Que é adicionada nos alimentos. A galactose, muito presente nos laticínios, né? A gente tem também os galactanos, que estão presentes nos grãos, feijões, ervilhas, grão de bico, soja e por aí afora. E os polióis, que são aqueles que estão presentes no xilitol, no eritritol, né, no malitol. Então a gente tem hoje muito disso. Vocês podem dar uma olhadinha lá no rótulo dos alimentos industrializados. Ele está adoçado com xilitol, ou com eritritol, ou então com isomaltol, o sorbitol. Tudo isso são polióis. E todos esses fruto-oligosacarídeos, eles têm esse comprometimento. Grande parte das pessoas não conseguem digeri-los. Outras pessoas, até por consumir menos, têm uma capacidade melhor de digestibilidade. Mas o problema justamente está para quem consome demais esses alimentos e para quem desenvolve problemas com relação então à digestão deles.
Então, gente, é muito comum a gente ter problemas de má digestões, principalmente para quem tem síndrome do intestino irritado. Então o paciente chega aqui, né? Ele tá estufado, cheio de gases, inchado, não consegue digerir direito, porque ele tá com uma inflamação no intestino. Quando eu tô com essa inflamação no intestino, eu não tenho essa função plena intestinal, digestiva. Então eu vou ter que fazer uma dieta low FODMAPs. Por quê? Porque se ele consumir uma dieta rica nesse tipo de alimento, ele vai piorar a parte inflamatória dele, essa disfunção inflamatória, tá? Outro paciente que também se beneficia da dieta low FODMAPs é o paciente que tem doença celíaca, doença de Crohn, é o paciente que tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, é o paciente que é intolerante também ao glúten. Ele não é celíaco, mas ele é intolerante ao glúten. Então é o paciente que também se beneficia com esse tipo de dieta mais baixa em FODMAPs, tá? E pacientes que já têm esses transtornos, como eu falei para você, já tem esses sintomas, né? Então já apresenta essa... É horrível, gente. Eu tenho pacientes... Essa semana, por isso até que eu resolvi fazer a live, porque só essa semana eu acho que eu atendi uns 6, 7 pacientes com esse tipo de problema, tá? E assim, não consegue nem fechar as calças, né? Não consegue nada, nem apertado na barriga, a barriga fica desse tamanho, o paciente se sente inchado, é muito desconfortável os sintomas, né? Então a gente vê que isso às vezes o grande gatilho tem uma causa também neurológica, né? Nós vamos entender que existe uma conexão muito importante entre o intestino e o cérebro. Então, toda vez que vocês estiverem mais estressados, passarem por picos emocionais, como a gente teve agora a pandemia, está tendo ainda, mas a gente teve episódios bem piores do que estamos passando agora, muita mudança no estilo de vida, o estresse contínuo, preocupações, isso desencadeou uma série de problemas. E para quem já tem essa parte mais fraca, mais sensível, porque cada um de nós tem um elo fraco, né? Então muita gente desenvolveu transtornos gástricos intestinais nessa pandemia. Não só pelo estado emocional que se abalou, teve o pico emocional, mas também vamos combinar, né, gente? Quando a gente tá com estresse, preocupado, ansioso, a gente faz escolhas alimentares erradas. A gente exagera mais em carboidratos, em doces, em refinados, e todos esses alimentos são ricos em FODMAPs, em fruto-oligosacarídeos, né? Que vão dar mais fermentação ainda, que vão piorar mais todos esses sintomas que eu acabei de mencionar. Então, para vocês verem que uma coisa está ligada à outra. Então, ficou nervoso, comeu errado ou exagerou, vai piorar todos esses sintomas digestivos. Isso pode ter certeza. E não adianta, gente, a gente só fazer um tratamento medicamentoso, porque grande parte dos pacientes que vêm procurar já passaram por médicos. Oi, Sueli, tudo bem? Valdelice, boa noite, minha linda. Boa noite. Muita gente já passou por médico, já tomou medicação, né? Tem as medicações que se passam, não que elas não sejam bem-vindas, ainda mais quando você está na crise, às vezes é necessário que se faça a medicação também, mas o tratamento tem que ser nutricional, como eu vou colocar isso para vocês agora. Se não fizer o tratamento nutricional, gente, não adianta só fazer a medicação e continuar comendo as coisas erradas, tá bom? Então, é bem isso que eu falei para vocês. Eu como esses alimentos, então, por exemplo, eu vou tomar o leite, eu vou comer o queijo, vou comer o iogurte, vou comer o grão, vou comer... Ai, doutora, nossa, eu tô acostumada a comer um saladão, eu como sempre, eu como super saudável, doutora. Eu não sei porque eu tô sentindo dessa forma, esse estufamento. Eu como um pratão de salada antes. Eu falo, meu Deus, não pode, dieta low FODMAPs.
não pode comer esse pratão de salada. Então, para ver que nem tudo que é bom para todo mundo. Deixa eu ver o que tá falando aí, ó. A Mônica fala: desenvolvi intolerância à lactose, mudança total na alimentação. Mesmo tomando remédio para cortar a lactose, não resolve, que é a lactase, que é a enzima que você acaba tomando, né? Se como, meu intestino demora dias para voltar ao normal. É isso mesmo. Então vocês veem que nem tomando as enzimas digestivas, como ela toma, que é a lactase, porque ela tem só intolerância à lactose, se ela comer alimentos que têm lactose, ela passa mal. E o que acontece muito com esse tipo de paciente, gente, é dar diarreia. Sabe por quê? Porque esses carboidratos, né, os alimentos ricos em FODMAPs, como eu falei para vocês, eles não são digeridos, não são absorvidos e digeridos lá no intestino delgado, onde deveria, que é na primeira parte intestinal. Então eles vão passar para o intestino grosso mal digeridos. Como eu falei para vocês, eles vão ser fermentados por bactérias. Então eles vão formar aí, né, dióxido de carbono, triglicerídeos de cadeia curta, enfim, gases, e tem um efeito osmótico também. Quando a gente fala esse efeito osmótico, tem uma reabsorção de água. Isso faz vocês terem diarreia. Então sabe aquela diarreia que você tem tipo explosão? É bem isso, as fezes todas desfeitas e você tem tipo explosão mesmo. Então eu tô falando porque eu acho que muita gente se encontra do jeito que eu tô dizendo isso. Agora, tem outras pessoas que têm constipação, mas a grande parte é diarreia que tem, tá bom? Jane, doutora, boa noite, você faz consultas online? Sim, faço consultas online e consultas presenciais. Embora não seja esse o tema, mas tenho que responder aqui. Pepe Silva, passei um ano com medo de sair de casa por causa da diarreia. É o que eu estou dizendo para vocês. Então, além daquele estufamento, o paciente começa a ficar com medo de comer. Doutora, eu não sei mais o que eu como. Olha, eu só como salada e grelhado e passo mal. O que está acontecendo? Então, agora eu vou explicar para vocês como que deve ser, né, esse tipo de cardápio para esse paciente que está nesse tipo de situação, gente. Diarreia, estufamento, muitos gases, má digestão, se sentindo empachado. Então vamos lá. Primeiro lugar, né? Vamos pensar que embora eu tô falando de FODMAPs, para esse tipo de paciente eu não vou passar nem alimentos que tenham glúten e nem alimentos que tenham leite, laticínios de uma forma geral, tá? Nem leite nem de seus derivados. Então, eu não passo, por quê? Porque todo esse aparelho digestório, ele tá doente, ele tá inflamado, ele não tá conseguindo digerir. Proteínas mal digeridas, como eu falei para vocês, eles vão ser fermentados por bactérias. O paciente está desbiótico, tá com uma desbiose intestinal, que é uma alteração de microbiota intestinal. Então, o que acontece? Eu vou ter que tirar o glúten, que é uma proteína de difícil digestibilidade. Então, não entra nesse momento, gente, vocês têm que pensar que essa dieta é por um tempo, por um período. Então, para vocês melhorarem e saírem da crise, vocês têm que ficar um tempo sem comer trigo, né? E nada que vá trigo, porque a maior quantidade de glúten, né? Eu acho que o glúten está muito mais presente no trigo, a menos que você seja um beberrão e tome muita cerveja, porque daí tem lá na cevada, tem também o glúten, tá? Mas ninguém tem problemas com relação à aveia, a centeio ou a cevada. Geralmente é pelo trigo. Então, não vou dar glúten, nada que vá glúten. Não vou dar nada que vá laticínios, como eu falei. E não pode entrar, olha só, vão marcando aí, gente. Casca de nada, eu tiro casca das frutas. Eu não dou aquela parte que é muita fibra crua, tá? Porque o paciente fica com uma dificuldade para digerir fibra crua. Então, a Daniele Bonillo fala: doutora, mas se não for intolerante a glúten e retirar durante um período, pode ficar depois? Não, eu quero tirar isso. Primeiro que assim, agora, nesse momento, mesmo que você não for intolerante,
você não tem que se expor demais a uma proteína de difícil digestibilidade. Às vezes você não sabe que é intolerante porque você come pouco com pouca frequência. Então, no momento que você está inflamada, não é legal eu te dar uma proteína de difícil digestibilidade, né? Você vai entender melhor até do que eu vou falar. E você não vai ficar intolerante depois se você comer isso de vez em quando. Até porque eu vou tirar isso por um tempo. Depois, dependendo da evolução, eu vou gradualmente recolocando. Né? Então aí vai comendo devagar e vendo como é que vai se sentir. Mas não vai ser 30 dias que você vai tirar, que 30 dias ou 60 dias que você vai se tornar intolerante por conta desse tempo. É um tempo muito curto, tá bom? Então eu tiro a caseína do leite, dos laticínios de uma forma geral, que é a proteína. Então não adianta tirar só a lactose quando você tá desse jeito. Tirei o glúten, tirei as cascas e bagaços. Eu não vou deixar o paciente comer uma laranja, comer uma mexerica, comer coisas que tenham muito fibras, muito bagaço, abacaxi, não vai comer. Mexerica, laranja, esse tipo de alimento não entra na dieta Low Food Maps. Cascas e bagaços. Outra coisa que não vai, gente, são as fibras cruas, como eu acabei de falar, tipo assim, muita salada crua. Então é rúcula, é muito agrião, é muito alface, não é. Eu ponho um pouco, tipo assim, sabe, 1/4 do prato, ou um pires de chá de um pouco de folhinha crua. Mas eu removo as crucíferas. Quem são as crucíferas, gente? É repolho, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, esquece. Nabo, não dá para dar isso nesse momento, porque esses alimentos têm muito esses carboidratos mais fermentativos. Então eu vou remover todas as crucíferas, a gente chama, tá? Esse grupo é muito bom nutricionalmente, assim como as cascas e bagaços que eu me falei, só que nesse momento não são oportunas. É isso que vocês têm que entender. Isso é por um momento. Essa é uma dieta pontual, ela tem que ter começo, meio e fim e deve ser assistida por um profissional, certo? Sempre a orientação, porque tem algumas peculiaridades que a gente tem que considerar de forma individualizada, tá? Eu tô dando de forma geral isso para vocês. Além disso, não entra também nesse momento os grãos. Como eu falei para vocês, a gente tem muito aí os galactanos. Então, eu não vou colocar, né, as lectinas. Então, feijão, ervilha, grão de bico, esquece, não vai comer nesse momento. Ah, mas doutor, eu deixo de molho, eu jogo fora a água, eu não sei o que. Não vai entrar agora, não vai. Quando muito, né, um paciente que adora demais, um caldinho de feijão, mas só o caldo. Um pouquinho, se você fizer muita questão, né? Mas do contrário, não entra isso. Outra coisa, gente, que eu removo também, ó, mas sobra muita coisa para comer. Batata doce, grande parte dos pacientes é saudável, mas não consegue comer batata doce, porque a batata doce já dá gases para quem não tem o problema. Imagine para quem já está com problema. Outra coisa, carne vermelha é muito fibrosa. Então, às vezes, a gente tem que remover. Quando o paciente não fala assim, não, mas doutora, eu como não sinto tão mal, então não tem tanta, às vezes o grau de inflamação não tá tão grave, então eu posso dar uma carne moída, né, que ela já tá bem triturada, então aí eu faço então um pouquinho da carne moída, né, 1, 2 vezes, mas no almoço, no jantar não, tá? Ou então um picadinho de carne, também dá pra mim deixar isso aí pra vocês. Fora isso, uma outra coisa também que depende muito, eu pergunto para o paciente, às vezes grande parte eu tenho que remover, são as castanhas. Castanhas, nozes, amêndoas, né? Elas também são mais difíceis de digestão. Então, às vezes, nesse momento, a gente tem que remover, tá? Assim como a linhaça e a chia. Tem pacientes que não conseguem, não toleram, não digerem também, por mais que elas sejam gorduras, elas são mais difíceis de serem digeridas e às vezes isso acaba causando problema. Uma outra coisa muito comum de dar problema e que grande parte dos pacientes nem desconfiam é alho e cebola. Ó, Pepe Silva 38, eu nunca vou ficar bom, que eu não consigo parar de comer as coisas. Ah, então, aí
é o problema. Só que, Pepe, deixa eu te falar, doutora, eu quero fazer o exame de tolerância alimentar, ajuda? Sim, ajuda muito. Eu geralmente faço os exames de intolerância também, além do paciente falar para mim, ó, bom, eu já tenho percepção, doutora, que isso me faz mal. Eu removo, independente de fazer ou não o exame, eu já tiro. Eu vou tirar esses alimentos que eu já sei que dão problemas, que são esses food maps, né? Esses alimentos ricos em food maps. Eu já vou ou diminuir muito, né? Então por isso que é low food maps, a gente reduz bastante, ou a gente, às vezes, alguns eu até excluo, como é o caso das crucíferas que eu falei para vocês, né? Agora, quando o paciente faz o exame, eu faço um cardápio muito mais assertivo. Por quê? Porque eu sei exatamente, fora o que ele já percebe que dá problema, fora do que eu já sei que entra no protocolo, quais os outros alimentos que eles também não têm compatibilidade de digestão. Porque todo alimento que você não digere, ele vai se tornar um alimento que vai fermentar e vai ocasionar mais estragos, mais inflamação. Agora, o problema, Pepe, de você não conseguir seguir um tratamento desse, que eu falo pra vocês, não é um tratamento gostoso, é uma dieta mais restritiva, mas a gente tem que pensar que é por um tempo. Depois que você melhorar, a gente gradualmente vai voltando a dar flexibilidade, retornando com os alimentos, dependendo da sua tolerância no cardápio. Agora, o que acontece é que isso pode ocasionar problemas muito maiores para você, né? Então, assim, a gente pode causar uma inflamação cada vez pior. Então, o que pode acontecer? Você vai aumentar a permeabilidade intestinal. Então, essa barreira intestinal, ela não é mais feita do jeito que deveria ser feita, e você começa a passar para a circulação tranqueiras. Então, fungos, restos de bactérias, proteínas mal digeridas, isso vai piorar e aumentar o risco de você ter doença autoimune, de você ter hiperatividade, depressão, ansiedade, transtornos, vou ficar com energia muito pior. Então, me atrapalha todo o seu funcionamento interno, né? Todo o seu metabolismo fica comprometido quando você tem uma ruptura da sua barreira intestinal ocasionada por inflamação crônica. Por quê? Porque eu não sou obediente para poder remover ou reduzir alimentos que eu não consigo mais digerir. Então, assim, a gente pode morrer pela boca, né? Ou então a gente pode viver pela boca. Isso é uma coisa muito verídica. Eu vejo isso no dia a dia, né? A gente pode fazer do nosso alimento o nosso tratamento, ou o nosso medicamento, ou o nosso veneno, né? Então, assim, isso é muito fato. Então, se eu tô aqui hoje para poder compartilhar essas informações para vocês, é porque eu canso de fazer esse tipo de dieta, de orientação para paciente que vem com esse problema, e a resolução, gente, é 100%. Paciente que fala, eu já joguei a toalha, eu não sei mais o que fazer, eu tenho medo de comer tudo. Eu tenho paciente que punha fora o tempo inteiro, porque vai piorando todos os sintomas. Eu tô estufado o tempo inteiro, eu vou sair para jantar, não sei nem o que eu peço, eu vou viajar, não sei o que eu como. Doutor, eu tô perdida, né? Então, vocês podem ver, essas cólicas, né, Keila, são horríveis por causa dos gases, né? E não adianta só ficar tomando Luftal, ou isso, aquilo, não adianta. Precisa ter disciplina nessa alimentação, precisa ter orientação na alimentação, tá? Então a carne vermelha, gente, depende muito se eu vou pôr ou não. Agora, cuidado com alho e cebola, principalmente alho. O alho é ótimo, é anti-inflamatório, já dei várias indicações de live que tem que ser usado, imunidade, pararararara. Só que para esse tipo de paciente não funciona. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem eu recebi uma paciente que tava gente, o ó que eu digo, assim, tudo isso que eu falei para vocês. Uma paciente que já lá atrás eu falei para ela, vamos remover o laticínios, vamos remover o glúten, abaixa, e não me escutou, continuou comendo e foi piorando até que chega assim a culminar. Quando tá que não resolve mais nada, né, que já não sabe mais quem procurar, né, até o pai de santo já, daí vem aqui
Doutora, bom, pois é, lembrei da senhora e agora eu vou fazer tudo direito porque a paciente já não aguenta mais, né, de conviver com aquilo. Fiz o cardápio, ela melhorou praticamente 90%. Ótimo. Aí ela pegou e foi domingo num restaurante e comeu aquelas azeitonas que estão lá imersas, né, em conservas, no óleo e no alho. Eu não preciso dizer nada para vocês como é que essa paciente chegou ontem para mim, né? Ela voltou para trás quase tudo, ela estava horrível. Por quê? Porque ela teve contato outra vez com o alho, né? Que fica lá um tempão no restaurante, há quanto tempo tá aquilo, né? E come o alho, e come aquelas azeitonas. Meu Deus do céu, é pedir para passar mal. Então isso que eu tô falando para vocês são casos reais. Eu não tô para falar para vocês ficção, né? E vocês vão ver como melhora. Então olha o alho e cebola. Bom, farináceos, farinhas de uma maneira geral, macarrão, pães, tudo que tem fermento também se remove, né, gente? Não dá pra dar isso. Se eu vou fazer, tipo, uma panqueca em casa, é diferente. Vamos pôr um muffins, eu não ponho fermento. Vou pôr ovo, vou pôr uma aveia sem glúten, vou pôr uma banana, vou pôr uma canela. Isso dá pra pôr. Tem paciente que não pode com aveia, nem sem glúten. Isso eu tô falando, são os casos particulares, tá? Mas em geral, esse tipo de muffin para matar a vontade do doce dá para fazer, mas eu não ponho fermento. Por isso que não dá para ficar comprando docinho fit por aí pronto, marmitinha, porque você não sabe o que tem, o que o pessoal põe de temperos, porque o tempero geralmente vai muito alho e cebola, pimenta, shoyu, isso não vai poder, molho inglês, ketchup, mostarda. Nesse momento não pode usar nenhum tempero artificial, só naturais e ainda tirando o alho e cebola, inclusive o alho poró, tá? Bom, aí também não entra, gente, refrigerantes, sucos de caixinhas, porque olha o que eu falei da frutose, doces em caldas, chocolates ao leite, esquece tudo isso, né? Alimentos processados, embutidos. Aí eu não preciso nem falar que isso não entra, porque tá bem claro para vocês que agora essa dieta tem que ser uma dieta de alimentos verdadeiros, de verdade, e são esses alimentos naturais e ainda com essas exclusões ou reduções que eu acabei de mencionar. Então, doutora, muito bem, eu acordo de manhã e consumo o quê? Travou? Estão falando que travou. Travou, gente? Não coloco alho em nada, porque me dá uma cólica de intestino e diarreia. Fico muito... Tá vendo? A Keila tá falando isso, e eu sei disso. Às vezes as pessoas removem um monte de coisa e não removem um alho. É justamente o bendito do alho que dá problema. Daí você tira o alho, funciona super bem. Eu só quero que vocês me posicionem se por um acaso travou aí a live. Aqui. Obrigado por me enviar a live dessa querida doutora. Comecei essa dieta, doutora. Minha gastro pediu. Cisaragoca. Então, pois é. Bom, primeiro eu vou tomar um copo de água com limão em jejum. Se você não tolerar o limão em jejum, faz até o limão siciliano, às vezes é mais fraco, faz só umas gotinhas, ou pode fazer o limão cravo, que também é mais fraquinho, mas eu aconselho muito isso. É bem legal vocês fazerem um uso dessa água com limão de manhã. Primeiro copo de água. Muito bem. Aí eu vou comer o que, doutora? Mamão, que é uma fruta que pode, ela não é fibrosa, como eu falei pra vocês, ela não é rica em bagaço, né? Então, posso comer mamão? Posso. Posso comer um melão, eu posso comer um pouco do abacate, eu posso comer uma banana assada, eu posso comer uma maçã sem casca, eu posso comer uma pera sem casca, posso comer um kiwi, não tem problema, porque o kiwi não é tão ácido, posso comer o que mais de manhã? Geralmente eu ponho essas frutas para esse tipo de paciente, tá? E aí a linhaça triturada ou a chia hidratada depende muito da tolerância do paciente, mas se puder, posso colocar. Vou colocar, se o paciente pode, uma aveia sem glúten, ou então vocês podem consumir uma torrada sem glúten, ou um biscoitinho de arroz, ou então a tapioca, dá para consumir, porque ela é uma farinha, mas é uma farinha de mandioca e não tem o glúten. Então isso seria um carboidrato que vocês podem usar. E aí eu posso usar como fonte de proteína, ou um ovo mexido, ou então eu posso usar o tofu,
né? Que ele é ele é proveniente um queijo de soja, mas é fermentado, ou então eu vou usar um franguinho desfiado, ou um atum, eu tenho que usar um alimento fonte de proteína. Ou até eu posso usar também, gente, existe hoje os iogurtes veganos proteicos que dá para ser usado para esse tipo de paciente, que é um iogurte de coco e ele é proteico, ou então eu posso usar um whey protein hidrolisado, tá? Que é bem legal. E o que eu oriento para o paciente é aquele que é sem nada, ele é isolado e hidrolisado, mas não tem aroma, não tem sabor, não tem nada, ele só tem esses dois ingredientes, tá? A gente tem algumas marcas no mercado que tem ele, que são já proteínas pré-digeridas. Então eu posso bater o meu mamão, por exemplo, ou minha outra fruta que eu escolher, com esse whey protein. Pôr uma colher de linhaça, uma colher de aveia sem glúten, ou de quinoa, né, gente? A quinoa e o amaranto não tem glúten. Eu posso colocar uma colher desses cereais. Então, se eu não tiver problema com eles, eu posso fazer uma bela vitamina, põe uma canela, fica uma delícia, eu posso fazer isso. Ah, mas doutor, eu quero comer alguma coisa. Então come a tua fruta ou bate ela com isso. E aí eu posso usar também, tipo uma bebida vegetal para bater com a fruta? Bom, posso. Posso usar uma bebida de coco, ou em pó, ou já líquida para beber. Eu posso usar uma bebida de amêndoas, se você não tiver problema com amêndoas. Posso usar uma bebida de castanhas, enfim. Posso usar também essas bebidas. Existe um leite que chama, na verdade, é uma bebida. Quando a gente fala leite, leite é só o leite de vaca. Então, quando eu falar bebida, são as bebidas vegetais. Mas para vocês entenderem melhor, tem várias possibilidades de leites vegetais que vocês podem bater com a fruta ou esquentar e tomar de repente com um pouquinho de canela dissolvido ou com um pouquinho de café, que o café também não é orientado para essas pessoas, tá? Ou então um pouquinho do café descafeinado, um pouquinho do cacau em pó, também pode ser feito isso. Cacau em pó e canela nesse leite que quer uma coisa quente. Então olha quantas possibilidades que eu posso fazer aí. Posso usar os biscoitos de arroz ou torrada sem glúten com uma manteiga de coco. Vocês já comeram manteiga de coco? Ou com uma manteiga ghee. Ou então eu posso fazer um requeijão de castanhas ou um requeijão, uma maionese de abacate para poder passar aí nessas torradas. Então olha, tem muitas coisas que eu coloco para o paciente, tá? Que tem muitas coisas que ficam boas. Ah, e tem paciente meu que gosta de comer tipo assim, uma fruta, por exemplo, como eu falei pra vocês, uma mamão, um pedacinho de mandioca e um franguinho desfiado. Tem paciente que gosta de comer isso de manhã, né? Tem fome de manhã. Então, tudo bem, pode comer, não tem problema. Na dieta Low Food Maps isso também pode entrar, tá? Bom, e na colação? Na colação eu vou escolher uma fruta. Uma fruta sem casca, sem bagaço, das que eu já mencionei pra vocês. Posso acompanhar com as castanhas, com as nozes, desde que o paciente não tenha problemas com essas castanhas, tá? E muita água, porque eu preciso limpar tudo isso, né? Desinflamar. E chás, gente. Quais são os chás que eu posso orientar, né? Que eu oriento com o paciente com a dieta Low Food Maps, com problemas digestivos e gases. Chá de espinheira santa, isso ao longo do dia, de 2 a 3 xícaras. Não deixe de pôr isso. Eu oriento chá de gengibre, chá de hortelã, chá de erva doce, chá de anis estrelado, chá de boldo, é muito bom também para o fígado, que o paciente às vezes fica com problemas digestivos e também pega fígado. Então esses chás são excelentes para você que está com esse tipo de problema. E se você está estressado e nervoso, já bota uma camomila junto, tá? E se você está com uma retenção, porque tudo isso dá um pouco mais de inchaço, aí vai com a cavalinha, vai com o hibisco, mas a parte digestiva tem que lembrar, é espinheira santa, hortelã, erva doce, que é o funcho, né? E anis estrelado, tá bom? Esses não podem faltar. No almoço, gente, como eu falei pra vocês, eu vou pôr só um pouquinho de salada crua. Não vou pôr muito. Tem paciente que eu não posso pôr nada, só legumes e um pouco de verdura, ó. Veja só.
Então, se o paciente pode, então eu vou por aqui, ó, mais alface que eu uso para esse primeiro momento. Então, 2, 3 folhinhas de alface, um pouquinho de pepino, uma cenoura cozida, melhor que crua, tá? Então, essa é uma saladinha básica. Às vezes um pedacinho de pupunha, posso colocar. Então, uma saladinha crua assim, né? Nada de extraordinário. E aí ela pode comer mais legume cozido. Então, o chuchu, a abobrinha, a vagem, um pouco de verdura, se ela tolerar e não tiver com muita diarreia, então um pouco de espinafre ou um pouco de escarola, eu acho que é muito laxativo, o paciente não consegue. Um pouco de, que mais? Couve, brócolis eu nem penso em colocar, gente. A abobrinha eu já falei pra vocês. Então geralmente é isso que eu coloco. Abobrinha, vagem, chuchu. Berinjela também não é para todos que eu coloco, depende muito se o paciente tolera ou não, mas geralmente são esses. Vocês podem fazer esses legumes ao vapor, ou grelhadinho, ou assado, né? Então pode fazer ele de diversas maneiras. Como carboidrato, vocês podem estar usando arroz, mas eu não uso integral. Vocês vão usar o arroz branco ou um arroz chamado arroz basmati. É o arroz mais proteico, mas ele é mais pobre em fibras. Não dou arroz com integral que tem muitas fibras. E aí isso vai dar mais fermentação. Posso usar também quinoa em grãos, cozidinha. Posso usar mandioca. Posso usar batata, a mandioquinha, a abóbora, um inhame. Isso tudo dá para usar, tá? Como fonte de carboidrato. E como fonte de proteína, eu posso usar o peixe ou então o frango, os ovos e, se o paciente tolerar bem, uma carne moída, tá? Então, ó, comer um pouquinho de salada, comer um carboidrato, comer uma proteína e um legume, 10, fechou o cardápio. Tá ótimo para hora do almoço, tá? Aí eu vou, e não bebe nada, não é para beber nada, porque vocês vão piorar a digestibilidade, certo? E uma coisa super e ultra importante, gente, anotem letras grandes, comam devagar, mastiguem bem os alimentos. Então, quem tem problema digestivo tem que aprender isso que eu tô falando, o comportamento alimentar, que é como vocês comem, é tão importante quanto vocês comem e o que vocês comem. Então, comam devagar, tá bom? Mais uma vez eu vou falar. À tarde, eu posso colocar um chá de hortelã, né? Como eu falei pra vocês, o chazinho sempre ao longo dos dias. Ah, doutora, posso colocar uns 6 morangos aí, batido com um leite de coco, de repente? E posso colocar aí uma canela? Posso. Posso fazer um sanduíche que eu posso colocar um pão sem glúten, um pão caseiro que eu não ponho fermento, uso uma farinha de amêndoa, ou então tem uma farinha chamada Zaya, que é uma farinha de mandioca, que dá para vocês usarem também, ou então uma farinha... qual farinha que eu coloco? Uma farinha de aveia que também seja sem glúten, ou vocês pegam aveia e trituram ela sem glúten, que dá para fazer pães também. Então, com farinha de linhaça, ovos. Então, tem várias receitas hoje de pães caseiros. Pode fazer um lanchinho com isso, pode fazer com ovinho mexido, pode fazer com patê de atum, que não vai maionese, mas vai azeite. Pode colocar um pouco de cenourinha cozida ali. Então, sempre uma fonte de proteína junto com uma torrada sem glúten ou com um pão desse que eu tô falando. Umas frutinhas, das quais eu já disse, dá para vocês fazerem. Ou então, vou fazer um shake com aquela proteína em pó. Existe hoje também aminoácidos, né? A gente tem os colágenos proteicos, que são excelentes para quem tem esse tipo de problema, que eles já têm os peptídeos de colágeno, que já estão na forma de peptídeos, que é a parte... já estão super esmiuçados, né, numa parte extremamente pequena que tem boa absorção. Eu posso bater esse colágeno proteico com a fruta, que fica uma delícia, ou com água de coco, ou com uma bebida vegetal. Então, assim, tem várias coisas que dá pra fazer. Dá pra fazer muffins? Dá, só não vou colocar o fermento, tá bom? Bom, e aí do jeito que eu falei, um muffins com cacau, com ovos, com farinha sem glúten,
Ó, posso colocar um óleo de coco, pronto, eu fiz um muffinzinhos. E aí misturei tudo, pus no micro-ondas, pus no forninho elétrico, já ficou o docinho e o lanchinho da tarde. Aí, o jantar. O jantar eu sempre coloco uma sopa, que é super bem-vinda, mas agora que a gente tá nesse frio. E nessa sopa eu não ponho muita verdura, né? Folha crua, não vou pôr repolho, escarola, couve, nada disso. É só proteína, né? Eu vou pôr proteína, tipo um frango ou uma carne, músculo de primeira, sem gordura. Vou colocar uma fonte de carboidrato. Se o paciente quer emagrecer, eu não ponho carboidrato, que é ou a batata, ou a mandioquinha, ou a abóbora. Vou colocar também um legume, ou chuchu, uma abobrinha, uma vagem, uma cenoura, né? E aí eu vou colocar um pedacinho de cebola, ponto, um salsão, acabou, eu fiz uma sopa aí. Aí eu posso bater tudo para formar uma sopa creme, posso deixar em pedaço. Ou então, não, doutora, eu vou comer o que eu comi no almoço, beleza? Se eu quero emagrecer, eu vou tirar o carboidrato. E também eu vou sempre fazer a refeição jantar menor do que o almoço, né? Sempre vocês têm que pensar assim, a digestão da noite, ela é mais lenta. E tudo que eu comer a mais à noite, a chance de eu armazenar é muito maior. Então, eu vou fazer um jantar mais leve para esse paciente. Então, ele vai comer, por exemplo, uma abóbora com vagem, um picadinho de frango, ou então eu posso fazer uma omelete, que é legal também, com 2 ovos, e aí eu vou usar um legume, uma saladinha de chuchu, enfim. Essas são variações. Purezinho também é legal, a gente pode fazer um purê de abóbora, um purê de cenoura, ou um purê de mandioquinha, que pode estar aí junto com um filezinho de frango e mais uma vagem. Olha, vocês já estão pensando nesse prato? Então, quando eu falo esses pratos para vocês, eu já vejo o prato montado, né, ali na frente do paciente. Ele tem cor, mesmo que eu estou falando que ele é pobre em fibras, ele está com cor, ele está com um alimento de cada grupo. Então isso é muito legal e isso vai trazer para vocês uma sensação de bem-estar tão grande, gente, tão grande, que vocês vão ver como vocês vão se sentir depois de 30 dias. À noite, depois desse jantar, mastigando bem, comendo devagar, vocês vão tomar um outro chazinho, que pode ser o de camomila, que pode ser de espinheira santa, que pode ser de hortelã, que eu posso misturar 2, como eu já fiz aí, eu costumo fazer e falar para vocês. Posso misturar hortelã com erva doce? Pode, não tem problema nenhum, tá? Isso pode ser feito. E aí eu vou falar sobre os suplementos. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ah, não travou, que bom, não travou aqui, que bom, acho que foi só na casa dela. Lucimar, normal. Doutor, o limão pode piorar gastrite e azia? Não, Daniele, muito pelo contrário, ele melhora. Valdelice, posso comer ovo? Valdelice, se você não tiver problema, nem alergia, nem intolerância, você pode comer ovo. Essa dieta Low Food Map não tira o ovo. Maçã prende o intestino? Sim, para a maioria das pessoas prende o intestino. Na dieta Low Food Maps eu tiro a casca da maçã. Sabe o que vai muito bem? Tem pacientes que estão tanto na crise que eu faço a maçã cozida também, a banana cozida, a pera cozida com canela. Além de remover a casca, eu falo para fazer um cozimento nela. Ou no micro-ondas, ou no forno, faz em compota, né? Sem açúcar, hein? Pelo amor de Deus, pode pôr cravo e canela. Passo mal com uva e melancia, então não pode comer nem a uva nem a melancia, né? Então cuidado principalmente com os caroços, né? Às vezes você tem essa intolerância, essa sensibilidade com essas frutas, não vão comer. Esta semana, passei mal com água de coco, tá vendo? Água de coco, que é uma coisa super boa, ela passou mal. Então para vocês verem que cada um é cada um, tem que respeitar. Qual patologia do paciente? Isabela Nutri. Isabela, são pacientes que têm síndrome do intestino irritado, inflamações intestinais, disbiose, doença de Crohn, doença celíaca, intolerância à lactose, alergia a leite, intolerância ao glúten. São pacientes que se sentem também estufados, empachados, com gases, com má digestão. Então todos esses pacientes se beneficiam da dieta Low Food Maps. Adoro suas dicas, obrigada. Acabei de entrar, o assunto é gastrite. Não, Angela, é dieta Low Food Maps. Pois é, é sobre isso que eu tô falando. Estou ouvindo, prima, estou anotando tudo aí, olha aí. Ângela Jimenez 14. Tem algum problema tomar leite semi-desnatado, sem lactose?
Sim, Angela, nesse período eu tiro o leite. Não adianta só tirar a lactose, você tem que tirar a caseína, que é a proteína do leite. Carreira Cláudia, eu tenho fome de manhã. Ótimo, vamos aumentar. Melhor você ter fome de manhã do que fome à noite. Vamos aumentar a quantidade. Gente, as quantidades têm que ser individualizadas. Eu tô dando para vocês qualidade, que tem que ser removido ou reduzido. Agora, a qualidade, cada um tem que ir de acordo com a sua necessidade. E também respeitar essa questão. Quero comer mais de manhã, não tem problema. Doutora, eu passei mal essa semana com água de coco, já li. Quanto tempo posso usar o chá de espinheira santa? Pode tomar todos os dias, Daniele? Na crise, eu dou todos os dias, até você melhorar. Então, é como se você estivesse tomando um omeprazol, entendeu? Ele é omeprazol natural. Sueli, oi. Deixa salvar live? Vou tentar. Vou deixar como todas, tá? Aqui, ó. Qual o melhor alimento para quem tem labirintite? Tira os açúcares, não é tema de hoje. Açúcar, álcool, refrigerante, nada disso pode. Chocolate. Eu estou usando, doutora, biomassa de banana verde. É uma massa. Então, é um pré-biótico. Pode usar mais uma colher de sopa, tá? E não é integral. Vaninha Modesto. Milho cozido, pode? Na dieta Low Food Maps, o milho não vai entrar porque ele tem muita fibra. O que você pode fazer, se você quiser, por exemplo, eu posso usar uma polenta. Então é um fubá cozidinho, é diferente, tá? Mas eu não dou milho de comer o grão, não. Nesse momento não, Vaninha. Faz mal pular o jantar? Bom, eu acho que depende muito. Se você fez uma alimentação toda muito boa, supriu suas necessidades durante o dia e você quer ficar no jejum, sei lá, do final da tarde, que tomou um bom lanche da tarde e quer ficar até o dia seguinte, ok, tem muita gente que se sente melhor assim, mas precisa saber se você está suprindo suas necessidades de proteína, de carboidratos, vitaminas, minerais durante esse período, mesmo sem a janta, tá? Arlete Daniela, a abóbora sempre me fez mal, mesmo pouca. Então, Arlete, não coma abóbora, porque a abóbora tem uma incompatibilidade com você. É isso, gente, que a gente tem que respeitar. Não é insistir, não, mas a abóbora é saudável, eu vou comer, por que eu não posso comer? Não dá, tá? Tira ela. Só toma um chazinho à noite. Ok, se você estiver se sentindo bem, sem problemas e suprindo tua necessidade, não tem. Neuza, doutora, deixa gravado, eu perdi o início, vou deixar. Aprendo muito, Ângela Jimenez, como saber se a pessoa tem intolerância à lactose? Bom, quando você tem intolerância à lactose, você tem gás, estufamento quando consome alimentos que têm lactose. Ou você tem diarreia, enfim, você vai ter sintomas indesejados, né? Estufamento na hora, tem gás, estufa a tua barriga. Geralmente são esses pacientes. Tem paciente que tolera pouca quantidade. Agora, tipo assim, hoje eu tomei um leite com lactose, tudo bem. Aí passa 3, 4, 5 dias, ela toma um pouquinho, tudo bem. Agora, quando você toma leite todos os dias, e aí você pode começar a ver o problema, né? Então, tipo assim, eu tolero a lactose uma vez por semana. Se eu consumir mais do que isso, eu posso apresentar um problema, entendeu? Agora, tem pacientes que nem uma vez por semana toleram. Mas o seu maior sintoma, tipo, o diagnóstico maior é consumir o alimento e ter problema com relação a isso, tá? Seria esse o problema. Estou tomando probiótico, ótimo. Marada Maia, em pó faz mal leite integral? Sim, é o mesmo leite, só tá aí na forma em pó. Nada como belo omelete de abobrinha para o jantar. Eu acho maravilhoso, eu também adoro. Meu neto é fã de omelete com abobrinha. Além disso, gente, além de passar todo esse cardápio, eu faço sempre a suplementação com enzimas digestivas, com tintura que eu faço, mesmo que eu dou chás, né, de espinheira santa, tudo, eu faço as enzimas para você consumir antes. Então a protease, lipase, galactase, lactase, a bromelina, papaina, são enzimas digestivas. A gente hoje tem várias empresas que já fazem um pool
dessas enzimas, ou então eu manipulo, eu dou com um pouquinho de água antes das refeições, e depois das refeições eu faço as tinturas de espinheira santa, com alecrim, com anis estrelado, com funcho, que é o erva doce, às vezes eu ponho um pouquinho de guaçatonga, que também é legal pro fígado, então, o dente de leão. Então eu faço essas tinturinhas, isso é muito confortante para quem tá com má digestão, com azia, com cólica, com empachamento, com gases, as tinturas, né? Quem faz é só quem tem, eu tenho especialidade em fitoterapia, por isso que eu faço as tinturas, tá? Glutamina também é um aminoácido que faz reparo, né, nessa barreira intestinal, por isso que ele vai entrar em torno de 1 a 5 gramas, depende da necessidade. Em pó, eu coloco já dentro dessa água com limão de manhã em jejum. Probióticos a gente usa, não muitos, né? Tem cepas específicas para esse caso. O ômega 3 como anti-inflamatório, o silício orgânico, que é uma fonte de um colágeno, vamos dizer assim, né? Que vai também ajudar a fazer barreira intestinal, e proteínas, como eu falei para vocês, hidrolisadas ou aminoácidos, e os chás todos que eu já acabei de falar. Tem um pouco de gordura no fígado. Ô, Ângela, a gente tem uma live só, eu tenho lá de esteatose hepática. Já falaram em tomar limão antes das refeições, é verdade? Ajuda? Sim, um pouquinho de limão também ajuda na digestão, ou vinagre de maçã, tá? Cuidar do emocional, importantíssimo. Já falei porque todo esse problema digestivo piora se vocês estiverem emocionalmente abaladas. Se constipar muito, porque eu removi muito das fibras, eu falei que isso é por um período, tem que tomar mais água, vou fazer mais uso das frutas laxativas, né, mamão, abacate, para poder melhorar, e também os exercícios físicos, né, melhoram todo o peristaltismo intestinal, tá? Não esquecem disso. E o sono tem que ser reparador, né, gente? Cuidado aí com o estilo de vida, o sono é importantíssimo. A Daniele Bonillo, que já fez várias perguntas aí, ela também fez aqui, ó. Doutora, tomo há anos prazóis da vida e se fico sem ataca azia a digestão, tenho gastrite. Começou a tomar chá de espinheira santa, estou tentando ficar sem tomar o remédio. Devo parar o remédio imediatamente com a dieta usando o chá? Então assim, você só vai parar os remédios quando você de fato comer direito. Comeu direito, começou a introduzir todos esses alimentos, excluiu o que eu acabei de falar, né? Começou a tomar uns chazinhos e tudo mais, viu que tá se sentindo melhor, começa a tomar, fazer o desmame do remédio, toma dia sim, dia não, fica 2 dias sem tomar, um dia toma, né? E aí você vai vendo como você se sente, para você depois fazer a exclusão total do remédio, tá? E a Leila fala, doutora, eu tenho diverticulose. Qual é a alimentação? A alimentação, gente, dos divertículos é praticamente igual ao que eu acabei de falar, só que eu removo tudo que tem sementes, não pode. Semente de gergelim, semente de girassol, linhaça, chia, semente de tomate, semente de maracujá, nada disso vai para quem tem divertículos, né? Não dá, porque isso pode inclusive causar diverticulose, que é a inflamação do divertículo, porque essas sementes mal digeridas podem lá se alojar no divertículo e causar uma inflamação. Ângela Jimenez, esse é meu problema, estou passando por muito estresse. Então, pois e cuidado, porque o estresse sempre vai promover uma disfunção, uma sinalização de perigo. O corpo está vivendo um perigo. Então, em decorrência disso, vai estourar no seu lado mais fraco. Então, pode estourar na parte digestiva, pode estourar na parte de doença autoimune, posso ter um problema, enfim, de uma dermatite, a sua imunidade pode abaixar. E isso é tudo muito comum de acontecer. Então, por isso que a gente tem que estar controlando o nosso estresse e achando, gente, algo que assim que neutralize um pouquinho isso, sabe? Eu acho que preocupações, estresse, nervoso, todo mundo tem, dificuldades, todo mundo tem. A gente tem que buscar um meio, um momento no dia que vocês tenham prazer naquilo que façam, que seja o seu momento. O que te deixa feliz? Para hoje no espelho e perguntem isso para vocês. O que faz você ficar mais calma, mais feliz? É escutar uma música, é fazer exercício, é ver um filme, é olhar para o céu,
É andar na rua? Não sei. Mas vocês têm que parar um pouquinho. Eu falei sobre isso e vou repetir nos stories dessa semana. Gente, a gente tem que parar um pouquinho de ficar só naquele modo automático, sabe, da vida? Tipo, faz isso, faz aquilo, faz o outro, é cobrança, é pressão, e tem isso, tem aquilo, tem o outro. E a mulher ainda tenta abraçar tudo, né? A gente quer fazer tudo pra tudo e pra todos. E quer ainda se cuidar, tarará, e ficar com aquele monte de afazeres. E pra ela nada, não sobra tempo. Então ela vai ficando cada dia pior daquilo que ela tem. E aí uma hora estoura, né? Tudo, doenças, né? Isso que eu quero dizer. Então, veja qual é o seu momento orgânico. Momento orgânico, gente, é o momento que você tem prazer de fazer aquilo. Aquilo te dá bem-estar. A gente tem que buscar isso no nosso dia. A gente tem que fazer isso para equilibrar um pouquinho a nossa vida, tá bom? Então, gente, quem não viu, eu falei para vocês, assistam na Netflix, né, Em Busca do Bem-Estar, ele fala justamente sobre isso. E eu só falei sobre isso agora porque eu sei que muitos desses problemas, dessas disfunções, estão sendo ocasionadas por situações de estresse. Devo excluir ou diminuir o feijão nesse caso? Sim, Isabela Nutri, isso foi falado lá no começo, não dou nenhum grão nesse momento. Mil Francisca, verdade, o que me ajuda bastante é fazer exercício. Pois é, de mulher para mulher, eu entendo vocês, eu sei o que é isso, né? E as mulheres às vezes deixam de fazer as coisas que elas precisam, que elas gostam de fazer. Por quê? Porque ela se doa pro marido, ela dá atenção pro filho, dá atenção para isso, para aquilo, pro outro, aí não sobra tempo para fazer o que ela precisa, o que ela quer fazer. Então, sejam egoístas, tá? A maturidade traz isso pra gente. Doutor, eu tenho dermatite. Pois é, pode ser algo ocasionado pela sua alimentação, né? E baixa imunidade. Ômega 3 aumenta meu colesterol? Nunca, jamais. Doutora, caso de esofagite e refluxo, tosse, posso usar esse mesmo padrão alimentar? Então, sim, pode usar esse mesmo padrão alimentar. Perfeito, vai dar muito certo com você. Gente, a live vai ficar gravada, se Deus quiser, e eu desejo uma ótima noite para vocês. E se eu não parar agora, eu não vou conseguir gravar a live. E como eu quero que vocês escutem essa live mais vezes, anotem, né, tudo direitinho, eu vou parar por aqui. Mas quem eu não respondi, eu vou responder. Vocês podem encaminhar as perguntas, né? Que eu vou estar respondendo na medida do possível. Eu faço isso, tá bom? Então, um enorme beijo, uma boa noite, bom final de quinta-feira para vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que nessa uma hora eu tenha conseguido transmitir um pouquinho mais de informações para vocês e tenha ajudado vocês de alguma forma. Esse é o meu objetivo, porque o conhecimento só faz sentido se a gente compartilha ele, né? E essa é uma das grandes missões que eu tenho aqui na Terra. Gente, um beijo grande, uma boa noite, fiquem com Deus. Até, gente!